Hoje, nosso 23º dia, e nós prosseguimos na nossa caminhada. E o tema da nossa conversa nessa manhã é: ame a sua família. Ame a sua família. Amar é um verbo de ação. Aliás, o verbo é ação, né? O verbo é ação. Quando a gente fala sobre amar, quando a gente fala essa palavra, nós estamos falando sobre algo que é muito maior do que um sentimento, do que uma intenção. É uma atitude. Amar é um verbo. Portanto, amar é uma ação. E eu quero convidar você para desenvolver, praticar a atitude de amar. É muito importante que você ame. O sentido da vida está na nossa capacidade de amar. Até muito mais do que na nossa capacidade de ser amado. A gente não consegue entender, às vezes, como que uma pessoa tão famosa, tão conhecida no mundo inteiro, um ator, um cantor, enfim, um artista, uma pessoa que tem tantos admiradores, ele vai e acaba tirando a sua própria vida. A gente não acaba não entendendo isso. Tem tanta gente que amava ele, por que tomou essa atitude? É porque o sentido da nossa vida está na nossa capacidade de amar, muito mais do que ser amado. O sentido da tua vida está na tua capacidade de amar. E se você quer viver, ame. Tem muita gente que acaba amando pouco porque diz: pastor, quando a gente ama, a gente sofre demais. Não é verdade que a gente sofre muito? Quem ama, sofre e sofre muito. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem não ama, sofre mais. Quem toma a decisão de não amar, acaba sofrendo muito mais. Porque a vida está num ato de amar, numa atitude de amar. A vida, ela acontece quando você toma a decisão de amar. Olha para a vida de Neemias. Neemias, ele sai da Babilônia e ele vai para Jerusalém porque ele é tocado por um amor. Um amor a Deus, um amor ao propósito de Deus, um amor ao projeto que Deus colocou no seu coração, mas um amor pela sua família, porque o povo de Judá era família de Neemias. Um amor pela sua família. O que moveu Neemias a sair da situação que ele estava e ir para lutar pelo seu povo, pela sua família, foi o amor. Ele foi movido por um sentimento de amor. Eu quero convidar você a amar com todas as tuas forças, a amar poderosamente a tua família. Eu estava relendo ontem à noite o capítulo 4 de Neemias, aquilo que nós lemos até aqui, a parte que nós lemos até aqui, e eu voltei os meus olhos para o versículo 10, quando eu estava lendo o versículo 10, falou muito ao meu coração uma frase que tem aqui, e eu quero conversar com você bastante sobre isso nessa manhã. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Olha a frase que há aqui. Os trabalhadores já não têm mais forças e há ainda muito entulho. Nós não conseguiremos reconstruir os muros. O que estava acontecendo é que o povo tinha se motivado a reconstruir e eles começaram a trabalhar e os inimigos começaram a falar nos ouvidos deles, começaram a disseminar um desânimo no meio do povo. E em um determinado momento, o povo que estava ali reconstruindo, a família que estava ali reunida reconstruindo, começou a chegar à conclusão de que eles não tinham mais forças. E começou a chegar à conclusão de que ainda havia muito entulho. Tem muita sujeira ainda aqui. E também eles disseram: nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos. Quem nessa manhã aí, na sua casa, está tendo esse sentimento?
diante do projeto de reconstrução que você tem, diante da decisão que você tomou de começar o projeto de Deus na sua própria casa. Olhando para a tua realidade, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua vida, para o teu lar. Quantos aqui nessa manhã não estão dizendo a mesma coisa? Começaram, tomaram a atitude de reconstruir, mas agora chegou num ponto que você diz assim: já não temos mais forças. Já não tenho mais força, Senhor. Já não tenho mais força. Aí você diz assim: ainda tem muito entulho, ainda tem muita sujeira, ainda tem muita coisa para ser retirada. Você olha para aquela montanha de coisas ainda a serem resolvidas. Você olha para aquela montanha de contas, aquela montanha de dificuldades, de problemas a serem resolvidos dentro de casa. E aí você diz assim: nós não conseguiremos reconstruir. E talvez até você esteja certo, porque é impossível para você fazer. Só que a resposta de Neemias para o povo, nos versos seguintes, é: nós vamos continuar reconstruindo. Por mais cansado que nós estejamos, por mais sem força que nós estivermos, nós vamos continuar a reconstruir. Porque nós nos dispusemos a reconstruir. Nós vamos continuar a reconstruir, ainda que haja tanta coisa para se fazer e tanto entulho para se tirar. Nós vamos continuar a reconstruir. E nós vamos continuar a reconstruir, mesmo sem ter como conseguir. Mesmo sem ter força suficiente para conseguir. Porque Deus irá fazer através da nossa vida. Porque é Deus que vai fazer, porque é Deus que vai agir. Eu quero fortalecer a tua mão enfraquecida nessa manhã, com a palavra de Deus, com a graça de Deus. Eu quero dizer para você que talvez até já tenha desistido de novo, para que você permaneça e continue, e lute, e acredite, e não desista da tua vida, ou da tua família, da tua casa. Mas continue firme. Não é fácil. Ontem mesmo eu conversava com uma irmã, na parte da tarde, e ela falando para mim: pastor, eu comecei esse negócio de 52 dias e eu coloquei um propósito, mas como é difícil. Como é difícil. Mas eu estou firme. Já não tenho mais tanta força. Como é difícil. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. O projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém era impossível. E era impossível pelas dificuldades que eles tinham, a falta de recursos. Era impossível pelos inimigos que eles tinham, que estavam ali cuidando para que nada fosse refeito. Era impossível por causa do desânimo, do sentimento que tomou o coração de todos. Era impossível por causa da falta de comunhão, falta de direção que eles tinham. Era impossível. Era impossível. Havia uma força muito grande do inferno sobre Jerusalém. Era impossível. Mas Neemias foi lá e fez. Lembre que você é Neemias nesse projeto. A Bíblia é extraordinária porque a gente vai olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, e a gente vai aprendendo muita coisa com a Bíblia, com a palavra de Deus. E cada personagem da Bíblia é você. Quando você está estudando a história de Noé, você se vê ali. Quando você está estudando a história de Abraão, você se vê ali. Quando você está estudando a história de Moisés, é a tua história. A história de Davi é a tua história. A história de Sansão é a tua história. A história de Pedro é a tua história. A história de Paulo é a tua história. A história de Esther é a tua história. A história de Esdras é a tua história. Quando você olha para a palavra de Deus, Deus vai revelando personagens, e esses personagens vão revelando áreas da tua vida, partes da tua vida que Deus está trabalhando. Quando você olha para Neemias, como nós estamos olhando, essa história que nós estamos lendo não é a história de Neemias. Foi a história de Neemias. Hoje, essa história é a tua história. É a minha história. É a nossa história que Deus está escrevendo com a sua palavra
que Deus está escrevendo nessa manhã. Por isso que o projeto de Deus é ame a sua família. O amor nos faz ir além. O amor nos faz tirar forças da onde nós não temos. O amor faz com que quando não há recursos, nós nos tornamos os recursos necessários. Se não há um recurso, eu me torno um recurso. O amor, ele nos move. O amor é um verbo. O amor é uma ação, é uma atitude. Por isso que eu convido você nessa manhã para amar. E amar a partir da tua própria família. É interessante porque amar a partir da família é o que há de mais fácil. Mas também é o que há de mais difícil. Não é verdade? Amar a partir da família é o que há de mais fácil, mas também é o que há de mais difícil. Mas tudo que a gente vai construir nessa vida que de fato vai valer a pena é aquilo que foi construído como base no amor. Por isso que lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o Cássio de tal maneira. Porque Deus amou a Jaqueline de tal maneira. Porque Deus amou a Dilma de tal maneira. Porque Deus amou a Marlene de tal maneira. Que deu o seu único filho. O amor nos move a dar, a oferecer, a entregar. O amor de Deus por você levou Deus a dar o que ele tinha de melhor. O amor pela tua vida do nosso Senhor Jesus Cristo o fez se entregar. Mesmo que em nenhum momento nós fomos merecedores do seu amor. Aliás, só fizemos o contrário, mas ele permaneceu nos amando, mesmo com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas lutas. Nessa manhã, entre tantas coisas que Deus ministra, a tua vida é lute pela tua família. Mas lutar pela família é, antes de tudo, uma luta interna. Uma luta que acontece aqui dentro. Porque a gente luta com sentimentos, né? A gente luta com pensamentos, a gente luta com decepções, a gente luta com desejos, a gente luta com lembranças, a gente luta com memórias. A luta pela família, antes de ser algo externo, é algo que acontece dentro de cada um, dentro da vida de cada um de nós. O segredo é vença você primeiro. Vença você primeiro. Quando a gente olha para o texto que nós lemos, diz ali que havia ainda muito monturo, havia ainda muito lixo, havia muito entulho. Muito entulho. Uma outra parte dessa parte aí desse texto, do capítulo 4, diz que quando eles estavam construindo, ali um pouquinho antes do verso 10, diz que enquanto eles estavam construindo, eles tomaram a decisão de ir tapando as brechas. Ainda haviam brechas que iam ficando. E uma equipe, uma parte, ficava tampando as brechas. Que eram lugares por onde o inimigo podia passar. Lugares que o inimigo podia se aproveitar para vir a destruí-los novamente. E havia muito entulho para ser tirado. Então, ainda tem muita coisa para ser tirada dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Por isso que lutar pela família é uma luta interna. Porque a gente precisa lutar com a gente, lutar com os sentimentos da gente, lutar com as vontades da gente, lutar com a dureza do coração da gente, lutar com as lembranças, com as memórias da gente. Quantos de vocês não estão fazendo isso? Lutando todo dia. Mas a luta que acontece aqui dentro é infinitamente maior do que a luta que acontece aqui fora.
Aliás, tudo que acontece aqui fora é consequência de tudo aquilo que está acontecendo aqui dentro. Lutar pela tua família é, antes de qualquer coisa, uma luta interna. Uma luta interna. Lutar pela família é a decisão em perdoar. E a decisão de perdoar, gente, é exatamente isso que você está pensando. É a decisão de perder. É querer perder. É querer perder. É interessante, eu tenho um filho de 2 anos e meio. E a gente brinca, ele me chama para lutar. Ele fala assim, pai, vamos lutar? Vamos lutar. E a gente vai lutar. E aí ele se reveste lá dos super-heróis e tudo, e a gente fica lutando. E aí eu estou lutando com ele. E aí de vez em quando eu finjo que eu bato nele e ele cai. Aí eu grito assim, eu consegui. Aí ele olha para mim, levanta, daí ele vem lutar. Aí é a vez dele. Aí ele, pá. Aí eu caio assim, fico no chão. Aí ele levanta a mão e diz, eu consegui. Lutar é deixar-se ser vencido. É decisão de perder. Certo? E isto é perdoar. Perdoar é quando você diz, eu perdoo. Eu não vou cobrar. Ninguém que não tem direito perdoa. Porque se você não tem o direito de receber, você não tem do que perdoar. A gente só perdoa quando de fato a outra pessoa nos deve. Quando de fato a outra pessoa não tem como nos pagar ou não quer nos pagar. Aí que a gente tem condição de perdoar. Pastor, como que eu vou perdoar? Olha o que ele me fez, o prejuízo que ele me causou. É só porque ele causou prejuízo que você vai ter que perdoar. Senão, não tem necessidade de perdoar. O máximo que você vai fazer é desculpar. Porque desculpar é tirar a culpa. Quando eu peço desculpa para você, é porque eu não tive culpa. Por exemplo, eu estava vindo para te encontrar e tinha um acidente na pista e por causa disso eu fiquei parado lá. Fiquei 20 minutos parado lá e eu atrasei para chegar. Então me desculpa. Eu estou pedindo para você tirar a culpa, por quê? Porque a culpa não foi minha, foi o acidente que impediu eu de chegar no horário. Agora, se eu atrasei por erro meu, porque eu fiquei lá conversando com outras pessoas, eu marquei o compromisso com você e atrasei porque eu fiquei lá brincando, porque eu não prestei atenção no horário, quando eu chego, eu não tenho que pedir desculpa, eu tenho que pedir perdão. Por quê? Porque foi culpa minha. Então eu tenho uma dívida com você porque eu falhei. Então perdoar é perder. E na nossa luta pela família, nós precisamos perdoar. Se a gente não perdoa, não tem como continuar, gente. Tem circunstâncias que, se não houver perdão, não tem como continuar, porque não tem como pagar. Como que vai voltar atrás e vai pagar uma coisa que já aconteceu e que não tem como apagar? Não tem como apagar. Não tem como voltar atrás e fazer como se, olha, não aconteceu. Às vezes, para prosseguir, e muitas vezes vai acontecer isso na família, a gente só consegue prosseguir se a gente perdoar. E se a gente não perdoa, a gente não sai daquele ponto da vida da gente. A gente não sai daquele 14 de março de 2013, às 13 horas e 56 minutos, quando aconteceu aquilo. A gente vai estar lá em 2045 e a nossa vida vai estar lá em 2013, naquele 5 de março. Só tem um jeito da gente viver. Liberando a nossa vida. Liberando as pessoas do passado. Só tem um jeito. É isso que Jesus disse quando aquela mulher foi jogada lá para aqueles homens com a pedra na mão, querendo apedrejar ela, porque ela tinha cometido um erro. E Jesus disse, se vocês não cometeram um erro nenhum, atirem a pedra. Agora, se vocês já erraram na vida, vocês não têm por que atirar a pedra. Porque essa pedra não é sobre ela, é sobre vocês também. E quando ficou Jesus e aquela mulher, Jesus disse para ela, filha, eu não te condeno. Vai e não peques mais, para que não aconteça algo pior.
mas você tem a possibilidade de viver. Quando você perdoa, você dá à tua família a possibilidade de viver, a possibilidade de existir, a possibilidade de caminhar. Não existe família sem perdão, porque ninguém é perfeito e a gente vive junto. Quando a gente vive numa sociedade, quando a gente vive, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente de igreja, às vezes a gente vive muito bem porque a gente usa máscaras e lá todo mundo todo mundo é correto ali, politicamente correto. A gente pratica o politicamente correto. Agora, dentro de casa, com a família, não dá para praticar o politicamente correto. Quem trabalha com filho, com filha, quem trabalha com pai e com mãe, sabe disso. No ambiente de trabalho, a gente tem o politicamente correto com os funcionários, com a secretária, com tudo, mas marido, esposa, pais e filhos não consegue ter. Numa igreja, por exemplo, eu consigo praticar o politicamente correto na comunidade como pastor, junto com as minhas ovelhas, junto com os ministérios, junto com as pessoas, quando eu vou visitar uma família, lá o politicamente correto. Mas a minha família que está comigo, não tem como. Se eu não perdoar minha família, se a minha família não me perdoar, nós não conseguimos. O perdão é extremamente necessário para qualquer decisão de caminhar juntos. Porque nesse caminhar junto, você vai errar e a pessoa que está aí do teu lado também vai errar. As pessoas que estão dormindo na tua casa, teus filhos vão errar. Teus pais vão errar. E tem mais. Muito daquilo que aconteceu na vida anterior, até a gente chegar aqui, vai envolver a nossa vida. Às vezes o casal vai casar, o menino, a menina, eles não param para pensar que cada um tem uma história. E que quando eu caso, eu não caso só com a pessoa, eu caso com a história. Eu caso com tudo aquilo que veio. E às vezes eu não me pergunto. Mas quando eu estou casando com uma pessoa, eu estou casando com os seus traumas, eu estou casando com as suas feridas, eu estou casando com as suas dificuldades de caráter, eu estou casando com os seus problemas, eu estou casando com as suas lutas, com as respostas que ela não tem no coração dela, com os questionamentos profundos da sua alma. Eu estou casando com tudo. E tudo isso vai reverberar, vai ecoar durante a existência. E a gente vai ter que percorrer esse caminho. De modo que o melhor caminho que existe entre duas pessoas numa família é quando um consegue levar o outro para mais próximo de Deus. Porque só existe um jeito da gente ser curado e transformado na nossa vida. Chegando o nosso coração para mais próximo, para mais perto de Deus. Só existe um jeito da tua família viver o novo. Só existe um jeito da tua família ser melhor a cada dia. Se aproximando da luz, se aproximando de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Salmo 119, versículo 105. E Deus quer curar a tua vida, mas é necessário passar pelo caminho do perdão. O que fizeram e o que deixaram de fazer. É necessário olhar para o que a tua família fez, para o que a tua família deixou de fazer e dizer, eu vou perdoar. Não é decisão fácil, gente. Tem muita gente que para aqui. Tem muita gente que estava caminhando tão bem até aqui, mas vai dizer, pastor, eu paro aqui. Eu paro aqui. Sabe? Quando você está indo para um lugar, de repente você puxa a cordinha. Antigamente tinha aqueles ônibus, né? Aí você puxava a cordinha, o pessoal que tem um pouco mais de idade aqui lembra disso? Depois veio o botão. Mas antigamente era cordinha, passava uma cordinha. Aí você estava dentro do ônibus. Quando você queria descer, eu quero descer na próxima estação. Eu quero descer no próximo ponto. Aí a pessoa puxava a cordinha, tocava uma campainha lá na frente, o motorista parava, o ônibus, às vezes tinha que esperar, a pessoa estava lá no meio de todo mundo, ela ia passando por todo mundo, descia. Sabe, de repente nós estamos caminhando nesse caminho de reconstrução, e aí chega nesse ponto importante e você diz, eu quero descer, eu quero descer. Por que eu quero descer? Porque eu não quero passar por essa parte. Pastor, eu não quero enfrentar essa parte. Mas eu digo para você, gente, Deus enfrentou essa parte, porque senão não tinha como reconstruir. Se Deus não atravessasse essa parte, não tinha como chegar até você. Deus só conseguiu chegar até a tua vida porque Ele não puxou a cordinha. Porque Ele disse, se eu preciso, para reconstruir, perdoar, eu vou perdoar. Para que ficar alimentando essa dureza do teu coração, essa mágoa do teu coração, que vai ferindo todo mundo, que vai machucando todo mundo todo dia, que vai atacando pedra em todo mundo? Para que ficar com essa pedra na mão? Olha como a tua mão está ensanguentada. Chega de jogar pedra nas pessoas.
Chega de jogar pedra na tua própria família. Essas pedras que são para você também. A gente só reconstrói, só existe possibilidade do novo. Só existe possibilidade do novo se houver o perdão. Porque se não houver perdão, o máximo que a gente consegue fazer é morte. A gente produz morte. Pensa nesses homens com as pedras na mão para atacar aquela mulher. Já tinham errado, já tinha falhado. Já tinha destruído a sua vida. Já se tornou mal vista. Já tinha arrebentado com a sua imagem. E aí a gente chega com esse senso de justiça que a gente tem. E o máximo que a gente consegue produzir com o nosso senso de justiça é morte. É morte. O máximo que aqueles homens religiosos, investidos da palavra, do conhecimento, o máximo que esses homens conseguiam produzir era morte. Era pegar a pedra e tacar bem tacado. E matar aquela mulher bem matada. Era o máximo que podia produzir. Porque a nossa justiça, o nosso senso de justiça, o que ele consegue construir é morte. E se nós queremos viver, e se nós queremos produzir vida na nossa família, nós só conseguimos fazer pelas vias da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Pelas vias do perdão. Não existe outra possibilidade. O que você fez e o que você deixou de fazer também precisa passar pelos rastros do perdão. Também precisa ser tocado pela graça de Deus. Você precisa perdoar o que eles fizeram. Você precisa perdoar o que você fez. Porque quantos aqui têm problemas consigo mesmo? E às vezes são duros com seu filho porque você foi duro com seu pai. Ou porque o seu pai foi duro com você. E às vezes são cruéis na tua família hoje porque você foi cruel lá no passado ou porque alguém foi cruel com você. E quantos aqui não conseguem também se perdoar por atitudes e por erros que tiveram? Se Deus, que é Deus, te perdoou, se Deus, que é perfeito, te perdoou, como que você não vai se perdoar? Se Deus te deu uma nova chance, como que você não vai se dar uma nova chance? Tem muitas famílias que não conseguem avançar porque as pessoas não conseguem se perdoar daquilo que fizeram. Gente, enquanto não há o perdão, a maldição permanece. Eu queria até avançar mais hoje, que o nosso estudo vai ficar para amanhã ainda. Mas enquanto não acontece o perdão, a maldição na tua vida e na tua família permanece. Não adianta, gente. Não adianta fazer campanha de oração, não adianta pedir benzimento, não adianta passar óleo ungido, não adianta fazer campanha de 7 semanas, não adianta fazer o curso disso, o curso daquilo. Chega uma hora em que as coisas ficam muito claras. Se não houver perdão, a maldição permanece. O diabo não sai. O diabo não sai. Porque o diabo fica firmado ali, trancando. Você precisa tirar esse entulho. Você precisa tirar a sujeira. Se não houver perdão, a maldição ela permanece. Porque aquilo que aconteceu lá, quando você tinha 4, 5 anos, ou aquilo que aconteceu quando você tinha 13, 14 anos, ou aquilo que aconteceu lá no dia 5 de março de 2013, você já está em 2040. Já se passaram 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. E aquilo ainda permanece machucando, ferindo, determinando a sua vida. Porque a falta de perdão determina a nossa vida para a morte e para o fracasso. A falta de perdão joga a tua vida no ralo, joga a tua vida no buraco, limita a tua vida, te amarra, te prende. De modo que eu digo para vocês todos que estão aqui, se não perdoar, você não vai conseguir avançar. Você vai ficar que nem um cachorro louco correndo atrás do rabo, correndo em círculo. Você nunca vai ser águia. Você sempre vai ficar que nem um urubu. O urubu, ele fica em torno daquela carniça o tempo todo. O urubu, ele fica em torno da carniça e o máximo que ele consegue voar em volta, em círculo em torno daquilo. Cheirando o tempo todo aquilo, circulando o tempo todo aquilo. E o máximo que ele consegue avançar é descer, A águia sobe, o urubu ele vai descer. E ele vai chegar ali para se alimentar daquele mal, se alimentar daquela porcaria. É o máximo que consegue produzir. É o máximo que consegue se tornar.
E aí você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, se você vai ser urubu, que você vai ficar a vida inteira circulando em torno dessa carniça, em torno desse negócio podre, em torno desse negócio de morte, dessa coisa morta. Você vai ficar circulando a vida inteira nisso? Ou você vai aceitar a proposta de Deus de transformar você numa águia, para que você alcance as maiores alturas, para que você voe acima das dificuldades, para que você voe na direção certa, para que você tenha uma visão extraordinária, consiga enxergar algo a quilômetros de distância, para que você tenha uma velocidade extraordinária, para que você se alimente de algo que é vivo e não de algo que é morto. Presta atenção. Presta atenção o que você está fazendo da sua vida com todo esse monturo aí, agarrado nesse monte de lixo. Esse monte de lixo é meu, pastor, esse monte de lixo é meu. O senhor não sabe o que aconteceu, isso aqui é meu. Como se fosse a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida, às vezes, está escapando pelo vão dos seus dedos. Enquanto você está agarrado nessas mazelas da vida. Enquanto você está preso. Enquanto você está firmando o teu coração dessas coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Hoje a palavra de Deus é uma palavra muito forte para você prosseguir. Porque para prosseguir é preciso perdoar. É preciso perdoar. Por isso, amanhã a gente vai continuar falando sobre família ainda. Deus tem nos deixado aqui nesse tema, por ele ser tão importante para você. Nada na nossa vida acontece sem a nossa família. Nada na nossa vida permanece sem a nossa família. Nada na nossa vida tem sentido se não for para a nossa família. Tua família é importante. Você precisa admitir. Você precisa admitir. A tua família é extremamente importante. E se você tiver que escolher entre o mundo, escolha a tua família. Escolha a tua família. Porque lá na frente, nos teus últimos suspiros, a única coisa que de fato importou para você é a tua família. É a tua família. Recupere e restaure o que você tem. E creia no cuidado e na graça de Deus sobre a tua vida. Eu vou colocar uma canção aqui e eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua vida nessa manhã com a oração. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude nessa manhã, porque eu sei que tem algo que é só o Espírito Santo que consegue fazer. Por isso que eu falei, que eu li esse texto do 4:10. Quando o povo chegou e disse, nós não temos força, nós não conseguimos. É muito forte, é muito grande, tem muito lixo. Nós não conseguimos. O povo foi sincero com Neemias. Quando os inimigos falaram, vocês não conseguem, os inimigos estavam certos falando que eles não conseguiam. Só que os inimigos não falaram tudo, porque o diabo nunca fala tudo. Você não consegue, mas você não está sozinho, porque esse projeto é um projeto de Deus, e é Deus que chamou você, e é Ele que vai te ajudar, e aquilo que você não consegue fazer, Ele consegue. E aquilo que você não faz, Ele faz. Aquilo que aqueles homens com a pedra na mão não conseguiam fazer, Jesus fez. Perdoar, restaurar e dar um novo rumo para a vida daquela mulher. Jesus, Ele consegue. E Ele vai fazer essa obra na tua vida também. Porque você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima do Criador. Prepare teu coração que eu quero orar por você. Porque hoje eu preciso orar por você. Porque hoje é forte. Esse tema é um tema importante para a tua vida. Perdoar. Perdoar. E clamar a Deus pelo espírito de perdão. Pela unção de perdão na tua casa. A ponto de você ver daqui uns dias teus filhos, teu marido, teus filhos te abraçando, tua família se abraçando, o perdão acontecendo, aquilo que parece ser impossível hoje, um dia acontecendo. Porque a graça de Deus ela vai envolvendo e Deus vai trabalhando. Pode levar anos, mas vai acontecer. Porque Deus é fiel em todas as suas palavras e em toda a sua promessa. Creia em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta manhã, pelo teu Espírito Santo e por tua graça nesse lugar. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um que está aqui.
pela presença de cada um que está aqui. Eu agradeço, Deus, pelo teu Espírito e pelo teu poder. Pelo Espírito de perdão que o Senhor traz nesta manhã e coloca diante de todos nós. Pela revelação da tua palavra, Deus. A boa palavra não é aquela que diz aquilo que nós queremos ouvir. A boa palavra é aquela que diz o que nós precisamos ouvir. Não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. E hoje, pela manhã, o Senhor falou mais uma vez aquilo que nós precisamos ouvir. Tua palavra é como um bisturi na mão do médico. O teu Espírito Santo que vai agindo na nossa vida, que vai fazendo a cirurgia na nossa vida, que vai restaurando a nossa vida, que vai cuidando da nossa alma e da nossa vida. Nós pedimos nesta manhã, Senhor, opera em nós a tua palavra. Opera em nós a tua vida. Ajuda todos aqui que precisam viver essa experiência do perdão. Ajuda, Pai. Talvez alguns aqui, Pai, estão dizendo o que aquelas pessoas estavam dizendo naquele dia. Nós estamos cansados demais, nós não conseguimos. Há muito entulho para ser tirado. E nós não temos mais forças, nós não conseguiremos. Esta foi a palavra daqueles homens daquele dia. E essa talvez seja a palavra de alguns nesta manhã. Exatamente a palavra que nós lemos para começar. Eu não tenho força. Mas Deus, é na tua graça, é no teu poder, é na tua unção, é no teu agir, é no teu mover. E Deus faz, tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus, nessa manhã. E inunda o coração de um monte de gente. Faz esse milagre, Deus, esse milagre. Faz esse milagre nessa manhã na vida de todo mundo que está aqui. Faz esse milagre. Faz esse milagre, Deus, na vida de todos que estão aqui nesta manhã. Opera o teu milagre nesta manhã. Restaura nesta manhã, cura nesta manhã. Deus, esta palavra é viva, Pai. Esta palavra, ela está trabalhando em nós e que a tua palavra complete essa obra e realize o teu milagre na nossa vida. Abençoe, Pai, e cuida de cada um. Eu peço a ti, Deus. Ninguém está aqui por acaso nessa manhã. Ninguém ouviu essa palavra por acaso. Toca e faz o teu milagre nessa manhã e reconstrói a nossa família. Toca profundamente a vida da tua filha, do teu filho que estão aqui. Limpa, Pai. Restaura, Pai, de todo o passado. Seja erros que cometeu, seja erros que sofreu. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito de perdão esteja inundando o coração e a alma e a vida de todos em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Abençoe os pedidos de oração, todos que foram apresentados aqui. Abençoe os pedidos de oração que estão no coração de cada um agora, o clamor que está no coração de cada um. A pedido de ajuda, de socorro que está no coração de cada um. Deus, ouve a nossa oração e nos abençoe nesta manhã e nos restaure para a tua honra e para a tua glória. Nós colocamos a nossa vida no teu altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja com você e com a tua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.